Olá pessoal, sou o arquiteto Robson Martins, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês um pouquinho da palestra Construído com Madeira Laminada Colada, onde o arquiteto Luciano de Aguiar, da construtora ITA, estará mostrando um pouquinho dos sistemas existentes aqui no Brasil. Se liga só. A gente enquadra o nosso produto dentro do que lá fora eles chamam de Engineering Wood, que numa tradução aportuguesada a gente chama de madeira engenheirada. É um conceito onde você agrega elementos menores de madeira para fazer grandes peças estruturais. Então, como você tem uma dificuldade de obter na natureza a peça no formato que você precisa, é necessário engenheirá-lo para poder industrializá-lo. Você juntar pequenas peças para fazer grandes elementos estruturais. A forma como você faz isso vai dar o nome da sua madeira engenheirada. A ITA trabalha com a MLC, como ela é popularmente conhecida no Brasil, madeira laminada colada ou madeira lamelada colada. O nome original é o Glue Laminate Timber, o GLT, mas ele é mais conhecido como Glulam. Então é a madeira engenheirada mais antiga. Ela é feita a partir de uma cola estrutural. Antigamente eram utilizadas as colas fenólicas, atualmente a gente usa as colas poliuretânicas. E abaixo você tem o Cross Laminate Timber, que é um outro material que está sendo bastante usado no momento, porque ele consegue fazer painéis estruturais. Então, você pode fazer uma parede portante, uma laje, e eliminar o concreto nessas situações. O Double Laminate Timber, ou DLT, ao invés de usar cola, usa cavilhas. Então, tem todo um sistema onde você coloca tubos de madeira por dentro de furos em painéis estruturais, e tem uma tecnologia de secagem, né, onde as lamelas do DLT tem uma secagem menor, né, ou seja, tem mais umidade do que as cavilhas, então quando seca, essas cavilhas ficam quase que impossíveis de serem retiradas lá de dentro, não usa cola. Tem uma certa limitação de uso, mas tem a vantagem de não usar cola. Tem o LVL, que usa lâminas de cola, como se fosse um grande compensado estrutural, né? Eu não coloquei, mas tem o NLT, que seria o Nail Laminate Timber, que você usa pregos, parafusos para juntar as peças. Então, existem vários tipos de madeira engenheirada. A ITA trabalha exclusivamente com a MLC. Dentro desse conceito de utilização da madeira como material estrutural, é muito importante você pensar na longevidade da madeira. Então, no Brasil, todo mundo tem uma experiência negativa com o uso da madeira, ou conhece alguém que teve. A madeira apodreceu, a madeira deu cupim. Então, a madeira é um material ruim. Não é que a madeira é um material ruim, ela tem uma forma adequada de ser usada, assim como o concreto e assim como o aço. Então, um dos conceitos importantes de longevidade, que a ITA utiliza, inclusive, para oferecer 20 anos de garantia nas suas estruturas, mas raciocinando que elas têm que durar 100, 200 anos com o mínimo de manutenção, é o bota e chapéu. O bota e chapéu significa o seguinte, né? Bota, a estrutura jamais toca o solo, como a gente está vendo no exemplo à esquerda. Ela vai sempre nascer a partir do nível de piso acabado. Desculpa. Então, você tem ali ele nascendo a partir do nível de piso acabado, você tem a estrutura livre de todos esses inconvenientes que a gente está vendo aí. E o chapéu, aproveitando que a gente, com a MLC, pode ter comprimentos maiores, é você abusar do uso de beirais na edificação. Porque aquela chuva que bate no terço inferior do pé dos pilares, ela não é crítica para a conservação. Mas se você deixar sem nada, como um pergolado, às vezes um caramanchão sem cobertura, ou uma ponte, ou um deck, a estrutura ela é muito vulnerável a esse processo de você encharcar e secar sucessivas vezes. Então a madeira ela vai sofrendo degradação mecânica com esses encharcamentos e secamentos sucessivos, e isso se torna a porta de entrada para os xilófagos, que são os cupins, os musgos, os fungos, né?
Então, só com bota e chapéu, né, você já garante bastante a longevidade da sua estrutura. A gente não falou de nenhum defensivo químico, né? A gente está falando de projeto de arquitetura. Se a arquitetura raciocinar bota e chapéu na hora de fazer a edificação, ela vai ter um alto índice de longevidade com o mínimo de manutenção. E outro aspecto importante, como a gente vive num país, né, onde a nossa condição financeira é menor, é a questão da racionalidade. A MLC, ela permite a gente fazer vãos teoricamente infinitos, porque você vai colando e vai chegando ao comprimento que você quiser. O desafio passa a ser logístico, né? Qual é o modal que entra na nossa fábrica e consegue levar essa peça até o canteiro de obra, tá? Mas você fazer uma peça muito grande, ela é antieconômica também. Então, existe um vão ideal, que é entre 4 e 6 metros. Então, esse fonográfico é mais para mostrar a comparação de índice de esbeltez. Então, você vê que tanto o aço quanto a madeira, elas têm ali a metade do H, né, a metade da altura. Nós estamos falando de 5% do vão e o concreto costuma ser 10% do vão. Por isso que o concreto utiliza muito mais material para fazer uma estrutura do que o aço, do que a madeira. E o vão ideal é entre 4 e 6 metros, porque se você ficar com menos do que 4, você vai ter pilar demais, aí também vai começar a ter muita fundação, vai ter muito encaixe. E se você tiver mais do que 6,5 metros, você começa a ter vigas muito altas. E 80% de uma estrutura é composto pelas peças horizontais. Então, o que você puder fazer para reduzir essas peças horizontais vai estar reduzindo o custo da obra. Então, são elementos de racionalidade importantes na hora de você aplicar no projeto arquitetônico, na hora que a sua folha estiver em branco, né? Quanto mais racional é o seu grid, mais econômica é a estrutura de madeira. Porque se eu começo com a modulação entre 1 e 2, com uma distância, e depois de 2 e 3 para outra distância, então, para 2 e 3, como o vão é maior, eu vou precisar de uma viga mais alta. E a estrutura fica muito deselegante você ficar usando vigas maiores, menores, vigas maiores e menores. Porque o que é feito para você ter uma estrutura elegante? Você padroniza pela pior situação. Então, quando você tem uma pior situação e depois outras todas padronizadas, significa que todo o seu tabuleiro de cobertura, de vigamento, né, vai ficar sacrificado com uma altura desnecessária, né, e dentro da composição de custo, a madeira é justamente aquilo que vai sobressair na curva ABC, na hora que você for fazer uma modificação com estrutura em madeira. Então, são aspectos importantes para você considerar na hora de fazer a concepção de um projeto com estrutura de madeira. Bom, a Isaíta não é uma madeireira, né? O nosso trabalho é um trabalho de engenharia estrutural focado para escritórios de arquitetura. Por que eu estou reforçando isso? Porque na década de 80, quando a empresa foi formada, era muito comum você ter as casas de catálogo. Muitas pessoas lembram da Casema, né, que era uma empresa onde o cliente final ia direto à empresa, você tinha lá 10 modelos de casa, você escolhia o que você queria, e em X dias essa casa ia estar montada lá. Né? O que tem de errado nisso? Nada. Né? Mas, em compensação, o arquiteto está alijado desse processo. Né? Não existe um processo de criação de unicidade ou de adaptação a um contexto de terreno, né, de insolação, de clima. Então, o nosso foco, desde o início, foi sempre o projeto arquitetônico. É sempre o arquiteto. É o arquiteto que vai tirar a ITA do lugar comum. Então, ao invés de vocês pensarem, nossa, a ITA faz realizações muito legais, muito interessantes, na verdade, toda a autoria do que a gente faz é dos arquitetos. É o fato de a gente estar estimulando o arquiteto a usar a estrutura de madeira, que faz com que a gente alcance estruturas inovadoras. E a gente depende da criatividade do arquiteto para poder dar o suporte técnico e atingir aquilo que ele precisa. E para isso a gente conta com 4 principais processos que vocês estão vendo aí na tela: concepção, projeto, fabricação e montagem. O que viria a ser essa concepção? Então, a concepção está muito ligada ao fato das universidades não terem um foco tão grande em estrutura de madeira. Hoje a gente sabe que o foco principal é concreto, que a gente vê. Eu, particularmente, sou formado em arquitetura. Tudo que eu vi foram 2 slides em teoria da arquitetura sobre estrutura de madeira.
Então, a concepção tem um trabalho educativo. A gente recebe os projetos para orçamento em nível de estudo preliminar e a gente começa a fazer um trabalho a quatro mãos. Que tal fazer isso? Que tal fazer aquilo? Né? Então, para exemplificar esse processo de concepção, esse é um projeto do escritório de arquitetura Nietzsche Arquitetos, que trabalha com madeira e tem o domínio. Né? Mas, nesse caso, ainda estava com muito uma visão de madeira nativa, a gente já estava trabalhando com MLC, e a gente viu aí 2 pontos de melhoria. Primeiro, a gente percebeu o seguinte, que esses pilares laterais, eles estavam muito expostos à incidência de intempérie direto, porque eles estavam sem beirais. Então, você tem um beiral para frente e para o fundo, mas não tinha beirais laterais. O segundo andar, ele está envelopado pela telha, então está bem protegido. Mas os pilares do térreo, não. E o pilar central, aí já é mais uma questão de fluxo, né, e segurança. A gente entendeu que a manobra do carro azul poderia colocar em risco a própria residência. Então, a gente sugeriu tirar essas 3 linhas de pilares. Os balanços laterais passariam a funcionar como beirais, né, e o grande vão central faria o contrabalanço desses balanços. Mas essas são decisões, né, que tem que estar com o pessoal de engenharia junto. O arquiteto teria muita dificuldade de saber disso. Eu sou formado em arquitetura, né, e para chegar num nível desse, eu precisei trabalhar mais de 20 anos com madeira para entender esses funcionamentos. Por isso a gente tem esse trabalho de concepção. Então, nesse caso, o arquiteto, ele acatou, né, a mudança, ele fez os balanços laterais com o grande vão central, a gente faz uma proposta comercial com essa aparência que vocês estão vendo aí na tela. Isso só para ilustrar o resultado final. Tá? Então, é uma casa também em Ubatuba, e ela tem essa particularidade de ser contemporânea e, ao mesmo tempo, ter esse grande vão central para melhorar o acesso dos carros e os balanços laterais para proteger os pilares. Então, são detalhes que, às vezes, extrapolam as questões estruturais. Né? Nós falamos de proteger de intempérie, né? Então, a gente está falando de longevidade. Não estou falando do caminho do carro, estamos falando de fluxo e de segurança. Nada disso era um problema estrutural a ser resolvido, mas eram pontos de melhoria que valia a pena a gente observar.